Olá, tá começando o 197º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal, estamos nos aproximando do 200. Pois é, quem diria, Olha, hein? Eu ia dizer, nossa, passou rápido, mas sabe que a impressão que eu tenho é que a gente grava faz uns 10 anos já? É. Não de um jeito ruim. Pois é, o tempo tá passando muito depressa e muita gente tá falando isso, até o Pedro Loos fez um vídeo no canal dele falando sobre isso, né? Conforme você vai ficando mais velho, todo mundo, conforme vai envelhecendo, sente que o tempo tá passando mais depressa. Eu penso nisso o tempo todo, eu tenho essa impressão que eu olho no calendário e falei, meu Deus, o Réveillon foi ontem e a gente já vai entrar em maio. Pois é. Já tá chegando o quê? Já passou de uns 30% do ano? Procurei aqui, Já. 32% do ano. Então batendo quase num terço certinho. Nossa. Então corroborando isso, porque não foi o quê? Ontem. Então, pois é. Isso aí. Então vamos fazer o melhor do nosso tempo aqui hoje e começar com os follow-ups sobre os últimos episódios. E a gente comenta sobre alguns aparelhos que aparecem, que chamam atenção, ou tem uma pegada mais retrô, os telefones que tem e-ink, etc. E você encontrou o Mudita Compact. Tudo com que parece nome de, sei lá do que, de cantora russa. O que é esse telefone? Bom, é um smartphone. Vocês se lembram do Motovô, que eu falava no meu blog lá? O Motovô era um Motorola bem basicão, preto e branco, monocromático, com as fontes e os ícones bem grandes, voltado para a terceira idade e tal. Então, o Mudita Compact me lembrou um Smartvo. Ele é minimalista, é pequenininho, não é dos maiores assim, mas é totalmente e-ink e focado em diminuir as distrações, né? A própria interface dele é bem clean e o que eu gostei mesmo foi que ele tem várias opções focando em privacidade. Então não é só quem quer uma coisa minimalista, é para quem quer ficar menos na corda dos algoritmos aí. Enfim, é um dispositivo pensado em quem não vai ficar muito em rede social e também não quer ser espionado. Achei isso bem interessante e a gente tá aparecendo tanta coisa com e-ink, né? Tá criando uma categoria nova que eu vi até um outro youtuber, ele chama de Calm Technology, tecnologia calma. Essa categoria de dispositivos mais com a tela menos brilhante, menos notificações e a volta também dos dispositivos, né, o ecossistema com dispositivos mais dedicados e não um smartphoneão, né, canivete suíço como a gente conhece. Então é uma categoria nova e voltada para a privacidade, a uma vida mais leve, privacidade, enfim, sair um pouco desse buzz, dessa euforia, né? Essa ansiedade que as redes sociais nos trazem. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer. Ele tem... como é que chama aquele telefone de e-ink? O Bux Palma? Bux Palma, isso. Ele parece ter uma construção mais simples ainda do que esse Bux Palma. A impressão que dá é que ele pesa 20 gramas, né? Que não pesa nada, assim. Que ele é... Plástico, então, tem a tela assim, de... ele tem um jeitão simples, né? Não, é para não chamar atenção mesmo, tá? O foco dele é ser anti-distração. A tela é 4.3 polegadas, né? Então, não é uma tela grande, como eu falei. Então, ele é pequeno, discreto, privado e silencioso. Essa é a ideia. O lance da chavinha na lateral, que você liga e desliga a conectividade... É interessante, que pega da ideia da chavinha de ligar e desligar o silencioso, né, e traz para isso. Teve um vídeo que você mandou que foi, imagina como você descobriu, eu nem coloquei esse vídeo aqui, coloquei o link para esse site, pro site mesmo do Mudita Compact na descrição, que eu não sei se é uma moda nova de YouTube que eu não conhecia, mas como assim? Este é um telefone criado para traficantes de drogas. Esse é o Mudita Compact. Nossa. Na verdade, ele não foi criado para traficante de drogas. Esses gatilhos de youtuber aí. Pois é. Né? Mas tá assim, geração Z, youtuber é tudo assim, cheio de gatilho, frase de efeito. Não tem muito como fugir.
Mas foi menos pela pessoa, né, que sugeriu, e mais pelo aparelho mesmo que me chamou a atenção, e eu fui atrás, achei bem interessante. Sim, é um conceito interessante. E a tela de e-ink, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre, tô usando a tela em preto e branco para poder talvez usar menos, etc., foi o Marco Gomes. E ele falou, eu liguei aqui a opção de acessibilidade que tira as cores da tela, ela fica em preto e branco, e isso tá me fazendo ficar menos no telefone, etc, etc. Dá pouco, menos vontade de usar por estar assim a tela, basicamente. E a gente começou a ver esses telefones que são uma excelente ideia, né? Ainda tenho curiosidade de testar e todo o conceito dele é sobre simplicidade, mais até do que desconexão. É interessante. Vai estar aqui na descrição o link para o site que mostra... Eles falam muito sobre essa parte de mais offline... Quer dizer, mais offline e mais vida, mas eliminar distrações, e aí tem a parte que eles associam desconectar com aumentar a privacidade também. Não é só o lance da saúde mental, tem isso de você não ficar sendo rastreado pelos aplicativos mesmo, e etc. Mas é um telefone, entre aspas, completo, né? Ele roda Android e fica ali com... Fala que a bateria dura bastante também, né? O que é sempre bom, né? Que é o companheiro perfeito para quem precisa da tecnologia, mas não da conectividade e quer manter ali, mas não tem que usar toda hora. O link vai estar aqui na descrição. Interessante. Eu tô nessa também, volta e meia. Agora minha tela está monocromática também, tudo desativado, toda silenciosa. Falamos disso em episódios anteriores aqui do James, né? O James Shows, que é o meu Gen Z favorito. E a gente é muito conectado nesse sentido, em termos de pensamento, sabe? Porque eu tenho uma filosofia parecida com a dele, de produtividade e menos distração. E ele fala, eu já nasci nesse mundo cheio de distrações e eu quero ser produtivo e não consigo, porque o meu ecossistema forjou a gente para ser assim, né? Então, e agora ele tá montando um NAS caseiro dele, a meta dele é reduzir as assinaturas, né, subscriptions, e sempre casa com o que eu tô pensando. Eu tava falando disso lá nos grupos também. Meu objetivo também é ter um servidorzinho e reduzir, né, começar a fazer mais self-hosting. O que tá segurando mesmo é a parte financeira, gente, porque, olha, memória, armazenamento tá caro hoje, né, estamos em tempos difíceis aí, mas a médio prazo o meu objetivo é esse também. Mas voltando ao Mudita Compact, Marcos, o pessoal deve estar se perguntando quanto, né? Quanto custa esse brinquedo aí? E essa é a parte um pouco mais chata da história, porque para o que ele oferece, por ser um dispositivo simples, eu achei que ele custaria metade dos $400 que estão pedindo por ele. É pesado. Então, pesado. Pois é. Mas a gente sabe que muitos componentes hoje, né, são subsidiados e as grandes fabricantes, né, fazem parcerias aí com os fabricantes de componentes e também as big techs que querem que seja tudo monitorado, né, não fazem questão de privacidade porque é o core do negócio deles hoje, né. Então eu acredito que justamente por ser um dispositivo mais independente e focado em privacidade, acaba encarecendo. E não tem escala também. Dispositivo de nicho. Pois é, acho que são esses dois problemas, de não ter escala e ter que meio que bancar a produção. É um Kickstarter sem Kickstarter, no fim das contas, né, esse produto. Talvez tenha tido um Kickstarter e a gente não tá sabendo. E isso da memória, da falta de memória que você comentou. Ele tem 32 GB de armazenamento, mas vai saber quando que o fabricante encomendou isso, você tá pagando o preço antigo, você tá pagando o preço novo, que é 3 vezes o que era o preço antigo. Né? Então isso conta mesmo. E eu cacei aqui, ele pesa 35 gramas, então a impressão que ele não pesa nada é verdade. Ele custa mais do que $10 por grama de telefone. Então. Se você fosse comprar por quilo. Então, caramba. Esses pontos são importantes mesmo. Sim, o link vai ficar na descrição aí. Quem quiser conhecer o Mudita, fique à vontade. Sim. E quase nessa pegada também, você encontrou o link para um tweet já que falou nessa... sobre... vamos juntar isso com o seu relógio, né? Que você falou do seu relógio na semana passada. E nesse último fim de semana teve a Maratona de Londres e 2 corredores quebraram a barreira de fazer a maratona abaixo das 2 horas, o que é sobre-humano em todos os aspectos. Né? E alguém notou no Twitter que o que ganhou, que é o Sebastian Sawi, ele estava usando um relógio conectado
da Garmin, só que ele é bem mais simples do que o pessoal tende a usar, que é o Forerunner 55. E o lance é que ele é muito leve, e essa pessoa argumentou que numa maratona dessas, se você tá querendo buscar absoluto desempenho e até quebrar essa barreira das 2 horas, qualquer grama a mais que você leva no seu corpo conta. Então que ter o relógio um pouquinho mais leve do que eles costumam ser, no agregado, pode ter contribuído para ele quebrar essa barreira. Né? Com certeza. E chamou atenção, né? Porque não é o Garmin mais high-tech que a gente tem hoje, né? Ele é relativamente simples. E isso prova que é aquilo que a gente fala, né? Os dispositivos têm que funcionar para você. Não é necessariamente o mais tecnológico, o mais avançado, o mais cheio de recursos que vai servir para o seu propósito, né? Então, tá aí, parabéns pro keniano, né? O Sebastian tá aí trazendo o Forerunner 55 aí junto no pódio com ele, né? Só lamento pelo, meu Deus do céu, o etíope que ficou em segundo lugar. Pensa na situação. Esse é o cara que eu mais fico É o Buzz Aldrin pena. das maratonas. Não, mas pior, porque né, tem a barreira das 2 horas, né? Ele quebrou a barreira das 2 horas, mas não chegou em primeiro, ele chegou em segundo. Né? Que situação. Eu tenho umas pessoas na minha família que são meio competitivas, né? Eu também, quando eu ganhava algum diploma, algum título, algum concurso, alguma coisa, eu sempre ganhei vários segundos lugares na minha vida. É uma maldição. E eu sempre ouvia que o segundo é o primeiro dos últimos. Ah, não. Aí eu vi ele lá e falei, meu Deus, ele fez um feito e tanto, e ainda assim chegou em segundo. E o terceiro, por pouco, não quebrou a barreira também. Né? A gente teve alguma evolução aí no treinamento, não sei o que aconteceu, que realmente esse ano foi sui generis, né? Porque, gente, ano passado foi 2h02 que o Sebastian fez. 2 minutos é muita coisa numa maratona desse nível, dessa categoria, né? É muita coisa. Então, realmente, fica aí registrado o Garmin Forerunner do nosso campeão da maratona de Londres e novo recordista. Cacei aqui, pesa 37 gramas, então pesa um pouquinho mais do que o Mudita. Então, a gente tá com os dispositivos hoje que circulam mais ou menos nesse peso pra gente comentar. Sim. E uma coisa que eu tenho notado, eu não conheço isso muito a fundo, eu vejo por uma proximidade, especialmente por conta do meu irmão e o Arthur Givergir também, do Área de Transferência, que a gente tá falando, a gente fala sobre corrida com frequência, né? Que a tecnologia de tênis tem melhorado e evoluído bastante. Então isso pode estar ajudando a tá contribuindo para esse desempenho. Claro que não foi o tênis que ganhou a maratona, foi o cara. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Isso de que, talvez nesse ano, o que foi que aconteceu, né? Isso, considerando que cada 0,5% de melhoria que você fizer para um desempenho numa maratona, ele soma em algo relevante no final desse tempo todo, pode ser algum tênis, não sei que tênis que os dois estavam usando, se era o mesmo, se era diferente, mas eu noto que isso segue evoluindo, o formato, o peso, a construção dele, aquilo de, né, dele não só absorver o impacto, mas te impulsionar um pouco para frente, então essas coisas, claro que contribuem, pode ser algo aí também. Há uns tênis chineses agora que estão ganhando o seu momento, né? Eu vejo lá no grupo, né, no Sem Fio, no Produtividade Móvel, tem um pessoal que gosta de correr e estavam compartilhando tempos atrás aí muitas dicas de tênis chineses, né? A gente fala de smartphone, smartwatch, tem carro agora, por que não tênis chineses também, né? De alto nível, competindo aí de igual para igual com as melhores marcas, as mais consagradas aí. O pessoal que gosta de correr um pouquinho mais a sério tá gostando bastante. A Lari comprou um carro chinês, a mãe dela tá possessa porque o carro é chinês. Mas, olha, de tecnologia é muito legal. Não dá pra ser indiferente, né, gente? Impressionante. É só alguém aparecer com um elétrico chinês, alguém na família ou tem que ser a favor ou tem que ser contra, ninguém consegue ficar neutro. Impressionante. Que desperta, né, a exaltação das pessoas, incrível. E desde que o Biden não chamou o Elon Musk para uma reunião de fabricante de carro, etc., lá, foi logo depois da pandemia, isso teve o lance do Musk ter que fechar a fábrica também, etc., carro elétrico virou uma politização enorme, né, com
Em geral, não deveria, nos Estados Unidos. Né? Não deveria, né? Mas a gente sabe que as pessoas têm mais tempo do que... Um dia estão lá reclamando de usina carvão, reclamando de energia limpa e tal, e no outro dia estão falando mal de carro elétrico. Deixa o mercado evoluir, gente, pelo amor de Deus. Agora estão surgindo elétricos chineses aí com a bateria com carga em 10 minutos. Pensa, né? Olha como a coisa tá crescendo, né? Sim. E esse é interessante que a parte da bateria dele, você não recarrega na tomada. É uma daquelas que recarrega sozinha conforme você freia, etc. Então, isso aumenta a autonomia. Ele ainda é gasolina majoritariamente, mas isso aumenta, dá tipo 1.000 quilômetros por tanque, sabe? É uma coisa meio absurda, assim. Sim. E nesse fim de semana a gente foi e voltou do Rio, então, tipo, comprovou que de fato isso acontece. Mas a parte de tecnologia dele é muito interessante. Desde... São coisas que devem ter um monte de carro. Eu não me ligo muito em carro, então o meu contato é meio marginal com isso, né? Mas de manter e ter uma resistência até a você trocar de faixa. Ele tem 2 telas, né? Tem a tela que fica bem ali, que você vê através da direção, e a tela maior principal que fica na direita, e todas as assistências que ele oferece. A câmera dele é uma câmera 360 que mostra o carro aplicado onde você tá, assim, muito interessante. E, bom, conectividade de CarPlay é meio basicão hoje em dia, mas é curioso que, assim, eu vou ter que... Eu tava falando isso com a Lari, né? Pra ela conseguir se acostumar com as opções todas, não vai ser eu sair dirigindo por aí enquanto ela tá no banco do passageiro caçando e mexendo, né? Porque ele estaciona sozinho, que é legal, você passa na frente da vaga, aperta um botão lá e ele reconhece a vaga, reconhece os carros em 3D em volta, bota ali no mapa tudo bonitinho, e vai pra frente, pra trás, pá, estaciona sozinho, o que é super curioso, assim, né? Você vê o volante, o fantasma operando o volante, é muito legal. Isso aí, então, quem tiver aí assuntos para acrescentar no tema relógios para corrida, tênis para corrida e carro, que não é para corrida, fiquem à vontade, comentem lá nos grupos, mandem um feedback pra gente, que vocês que engrandecem a pauta aqui com a experiência de vocês. Então, lá no Telegram, sem dúvida, escrevam para @biacunzi. Boa. E nesse fim de semana eu fui lá pro Rio porque teve, eles chamam de iClear, e teve um bando de marcas e empresas que tinham a ver com inteligência artificial, e eu fui lá por conta disso, né, porque a Apple também expôs, eu queria ver os estudos, enfim, aí eu fui lá. E, por coincidência, o Fabrício Carraro, que apresentou IA sob controle comigo, estava no Rio também para uma outra conferência que também tinha a ver com IA. Ele trabalha no supercomputador de Barcelona, a empresa mandou ele para o Rio para poder participar, porque ele vai ajudar a organizar uma coisa parecida por lá. Eu encontrei com ele no fim de semana, e aí, ele na sexta-feira, a gente gravou o IA Sob Controle, ele anunciou de surpresa, nem tinha me contado, foi na hora ali que ele falou, uma coisa chamada Projeto Sotaque, que é um projeto que ele colocou no ar para coletar gravações de vozes brasileiras. É claro que eu vou deixar o link na descrição aqui, isso, né, licenciado para código aberto, para poder mandar esse banco de dados de vozes com diferentes sotaques para as empresas poderem usar e melhorar como é que é o desempenho de modelos de texto para voz para português do Brasil, adaptando mesmo o sotaque, porque hoje em dia ou ele usa um sotaque muito específico, ou pior, ele alterna entre sotaques. Você bota um texto grande, ele começa no mineirês, daqui a pouco ele sobe para o Nordeste, aí ele volta vai para o Sul, e não fica consistente, né? Então você ter esse tipo de controle falta, e as empresas de fora não ligam muito para isso, especialmente aqui no Brasil. Então ele está colocando esse projeto no ar. E a gente falou sobre isso, e teve um certo engajamento lá inicial, etc. E ele veio falar pra mim, falou, Marcos, eu levei um susto. Porque eu vi que eu pus o post lá no Twitter, e deu uma bombada que não sei de onde veio. Foi porque a Bia retweetou o meu post e veio gente de todo lugar. Então ele assustou com o engajamento que você trouxe. Mas esse projeto te chamou a atenção, afinal você retweetou, né? Nossa, muito legal. E esse problema dos sotaques serem muito regionalizados é porque as IAs são treinadas nos maiores estados ali, que tem mais produtores de conteúdo por uma vantagem numérica. Então, acaba deixando os demais sotaques em desvantagem. Então, a ideia é que todo mundo mande o seu. Eu sei que só sotaque só em São Paulo já tem umas 10 variações dentro, né? Mas o pessoal fala, sotaque do Nordeste. Mas aqui não existe sotaque do Nordeste. Em Pernambuco se fala de um jeito, na Bahia se fala de outro jeito, no Maranhão se fala de outro jeito. Então, nós mesmos aqui no Brasil não temos muito conhecimento disso pela falta de contato, né? Mas tá aí, é um projeto super legal e que visa minimizar um pouco essa questão de regionalismos, né? O Brasil é muito grande, é muito diverso,
mas está uma oportunidade aí com a inteligência artificial de fazer todos os sotaques terem o seu destaque, né, seu devido destaque em diferentes projetos. Acho bem legal, ainda mais sendo totalmente open source, né? Exato. Ele falou, a ideia é construir um banco de dados de vozes 100% open source, e criado dessa forma crowdsourced, né, de vozes brasileiras, para que a IA, então assistente de voz, audiobook, transcrição, consiga falar e entender o português com a diversidade real do Brasil, e não só o sotaque paulistano ou carioca. Então o link vai estar aqui na descrição. Muito bem. Gauchada, cearenses, baianos, participem lá. Vale muito a pena. E eu perguntei pra ele, falei, e esse site aí? E o projeto, hein? Rolou Vibecode? Ele falou, cara, 100% Vibecoded. Eu só consegui colocar no ar entre a ideia e botar no ar mesmo, rápido e desse jeito, porque foi com assistência de código. E ele entende, ele desenvolve, mas ainda assim ele usou bastante e foi o que agilizou pra ele pôr no ar. Eu vi um meme agora há pouco falando... como é que é? Deixa eu abrir aqui pra ver. Tá o cara ali no computador, ele respondendo o cliente, né? Vou repassar a sua solicitação aí pra toda a nossa equipe e tal. A equipe são 8 cafés, o Claude, o ChatGPT. Então, cara, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, tem devs aí, uma turma que tá aí desde os anos 80, anos 90, que tá vibe codando. Gente, você vai codar quando você já é experiente, tá? Tem toda a zoeira, eu sei. É cheio de gozação, se fala dos bugs e tal, mas quando você já é um desenvolvedor experiente e usa essas ferramentas e domina no seu dia a dia, claro que o resultado vai ser sempre de alto nível. Então, tirem esse preconceito da cabeça, e mesmo você que está começando, faz aquele projetinho no GitHub, ainda meio vergonha alheia, não tem problema, né? Monta o seu portfólio, vai melhorando aos poucos e usando todo esse processo para você ficar mais experiente e aprender mais também. Então, Vibecoding é para todo mundo, tá? Sem dúvida alguma. E saiu nessa semana até o aplicativo da Lovable pro iOS e pro Android. Lovable é uma das principais hoje ferramentas de Vibecoding, né? E legal que no app eles fizeram uma interface bacaninha de voz, então você pode ir conversando com ele por voz, linguagem natural mesmo ali, enquanto ele vai montando o aplicativo, e ele monta um web app. Não é um aplicativo que nem o que a Apple estava enroscando, né? Que os aplicativos de Vibecoding, eles estavam fazendo basicamente um appzinho dentro deles mesmo, e falou, não, isso aí tá fora dos termos de uso, não pode. Então o pessoal tá começando a colocar no fluxo, criar um web app, e a Lovable fez isso, tanto no iOS quanto no Android você consegue usar. E o fato de ser um web app, você começa no telefone, aí vai pro computador, né? Se você tá com uma ideia que bateu inspiração, tá no meio da rua, você fala com ele ali, ele começa a fazer, chegou em casa, você continua o projeto a partir do computador. Então, pra quem tá buscando alternativas, o Lovable, eu vejo que ela é muito bem aceita. Legal. Eu não mexi no app, não fucei com as minhas próprias patas. Eu vi alguém falando, gente, esse app ele tá fraco. Como é que eles lançaram uma coisa dessa? Então, não sei. A Lovable é uma plataforma parruda, pode ser que o app precise melhorar, feito o lançamento, mas eu vou deixar o link na descrição aqui, e quem usar, manda pra gente o follow-up, o feedback, e se vocês fizeram projetos de coisa assim, manda pra gente também, que ia ser bacana de poder começar a compartilhar isso que a gente faz no ADT. Ok. E uma outra coisa que eu vi que chamou a atenção sua ao longo dessa semana é uma má notícia para profissionais de saúde que moram na Europa e no Reino Unido, porque o Open Evidence está saindo de lá. Só tá fazendo da razão aquele ditado que circula muito nas redes aí, né? Aquilo que os americanos criam e os chineses copiam, os europeus proíbem. Muito bom. Não conhecia. Impressionante, né? E parece que o UpToDate vai pro mesmo caminho já também. Não sei se era boato ou não. Tá rolando um zoom aí. Mas, gente, o Open Evidence é a melhor ferramenta para médicos, para clínicos que nós temos na atualidade hoje. Para que serve? O que ele é? Então, ele é uma LLM, mas voltada a decisões clínicas, porque ele ajuda o médico a tomar decisões, porque toda a base de dados é literatura revisada por pares. Então, por isso que é Open Evidence. São as melhores evidências disponíveis na literatura médica no momento para auxiliar o clínico a tomar suas decisões, tá? Então, nós temos GPT, o Claude, Gemini, todos os outros, mas não tem o filtro que o Open Evidence tem, evidentemente, que é muito mais bem trabalhado no sentido de decisões clínicas, tá?
Então, é realmente uma péssima notícia, como você falou, e o concorrente dele, aí o mais próximo, o UpToDate, parece que está na mira aí também, por questões regulatórias, que eu não entendi muito bem, preciso ver mais a fundo isso, porque para mim não faz o menor sentido continuar todas as LLMs normais e uma LLM voltada para uma categoria profissional, não. Sei lá, não sei o que está embutido nessa decisão aí, mas se alguém quiser trazer também as informações pra gente, aí eles não se aprofundam, né? Eles só falam que é questões regulatórias, parece que não tem alguma coisa proibindo exatamente, mas parece que há algumas brechas que podem levar a sanções do serviço, né? Então, é triste. Eles fizeram, aparentemente, se você acessa o Open Evidence a partir da Europa ou do Reino Unido, aparece esse alerta que fala que não está disponível por conta de incertezas regulatórias que estão se acumulando sobre o tratamento de sistemas de IA na Europeia e no Reino Unido, incluindo regras como o EU Artificial Intelligence Act. O Open Evidence não está disponível na União Europeia nem no Reino Unido. Para mais informações, veja essas opiniões. Um link aqui e um link aqui. O problema é que isso só está aparecendo para quem mora na Europa, aparentemente. E aí, eu tentei acessar essa tela, eu não tentei usar VPN, devia ter feito isso, então não cheguei nela para saber o que são esses links aqui e aqui. Né? Só prints, né? Eu também só acessei os prints. Exato. Então, por isso que eu não consegui também, e para quem eu perguntei, não souberam me explicar o que exatamente que fez eles recuarem, né? Não tá muito claro. Eles falam de esse negócio de a pressão regulatória que tá aumentando, porque não é só essa lei específica de IA, tem umas leis não concorrentes e não são complementares também, esse é o problema, né? Cada uma aponta meio para um lado, então existem regras específicas sobre classificação de dispositivos médicos, apesar do Open Evidence não ser um dispositivo, sei lá, né, para medir o coração. Ainda assim, ele poderia ser classificado dessa forma, porque ele está tangencial a isso. Outra coisa, na Europa, qualquer coisa que tenha a ver com cuidado com o paciente também vai aumentar ainda mais a regulação, nem tem a ver com IA específico, mas toca até no... Privacidade do paciente. Parte de privacidade também, exatamente, o GDPR... Né? E nos termos de uso da Open Evidence, está lá que os dados podem ser transferidos para os Estados Unidos. Pronto, já matou a compliance com o GDPR. Então, eles também acharam melhor sair proativamente ou pausar proativamente, e é a diferença entre as empresas gigantes, que têm estrutura para ter o servidor na Europa e os dados lá de usuário de lá, e o Open Evidence, que acaba sendo uma empresa menor, que não deu tempo ainda de ficar em conformidade com essas regulações, mesmo que elas ainda não valham 100%, vai valer, e eles estão achando melhor sair agora antes de dar algum tipo de problema, né? Então acho que é um conjunto de fatores que está levando a isso, e sempre me faz voltar ao que a gente comenta no ADT dos velhos babões, que canetam sem ter a plena informação do impacto que isso vai causar. Né? Isso não é o Facebook achando ruim porque não pode mostrar anúncio, porque tem que proteger a privacidade das pessoas. Não, é uma ferramenta que a gente já falou várias vezes aqui sobre como quem é do mercado de saúde, né? Enfim, do segmento de saúde, incluindo a Bia, vê um valor gigantesco, mas por conta de uma lei que até pode tentar ser bem intencionada, vai limitar justamente quem não tem uma equipe legal. Assim, a equipe legal da Meta certamente é maior do que a equipe inteira que trabalha no Open Evidence. Como que eles vão fazer uma coisa dessa? Né? Então, a Meta vai descumprir o negócio e vai ficar botando recurso e processo, etc., e não vai ter que pagar uma multa nunca. Versus uma empresa dessas que tem uma missão bacana, uma ferramenta sensacional, fica de fora do mercado. E assim, eu vou fazer um exagero aqui enorme e horroroso para passar meu ponto, pode morrer gente porque essa lei não foi pensada e aprovada do jeito que ela poderia ter sido para não punir empresas como a Open Evidence de fazer uma coisa dessa. Isso é bem triste, né? Bom, e também, é claro, né, ainda nesse segmento e a gente falou semana passada sobre o Mythos, aquele modelo da Anthropic, que é muito voltado para segurança e para pesquisa de falhas, etc., como isso ia impactar o mercado. Tá gerando frutos já. Tá gerando frutos, Eles passaram uma vergonha e geraram frutos na última semana. A gente vai comentar sobre isso. Mas antes, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue querendo falar com você que está com a declaração do seu imposto de renda enrolada. Porque a Firmou adora
um desafio. Então, se você for no Facebook, for no Instagram, procurar por @Firmou Consultoria, falar com eles, comentar que você escutou o patrocínio na hora de trabalho, eles vão resolver para você o seu imposto de renda, não importa o quão enrolado isso esteja, né? Quanto mais desafiador, melhor, é o que eles brincam, né? Então, conversa com eles fazem isso de resolver coisas de pessoa física, além do que eles fazem de resolver de pessoas jurídicas, então pequenas e médias empresas, profissional liberal, desenvolvedor, etc. A gente já comenta como eles fazem isso, resolvem isso, como faz aqui pra gente também na Gigahertz, mas como vai começar a apertar já o prazo da declaração, se você não está vendo isso ainda, veja isso ainda, ou melhor, deixa a Firmou ver para você. Então vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que eles estão prontinhos para ajudar todo mundo que escuta a área de trabalho, independente de quão difícil esteja, para resolver assim como faz todo dia aqui pra gente. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio da Hora de Trabalho e por literalmente todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Ainda mais nessa época agora de imposto de renda, com certeza, mais do que nunca, é importante você ter um parceiro importante e totalmente online, né? Você faz tudo virtualmente, resolve a sua vida contábil totalmente online. Muito obrigado ao pessoal da Firmou pela parceria com o Área de Trabalho. Obrigado e vamos lá. Nessa última semana surgiu a notícia de que a Mozilla, usando a IA Mythos Anthropic, encontrou 271 falhas e já corrigiu no Firefox, que foi lançado na última semana, o Firefox 150, como resultado disso, né? Rapidinho. Nem todas as falhas iam ser aquelas que a pessoa pensa no Firefox e ele já roubou o Pix de alguém. Nada era, né? Nem todas eram graves desse jeito, mas o ponto é que são 271 falhas que estavam lá, prontas para serem descobertas. E a Mozilla investe muito nisso, existe todo um mercado gigantesco no mundo inteiro de pessoas que vão atrás de bugs e são recompensadas por isso. As empresas pagam para quem acha esse bug, e mesmo assim, tinha quase 300 ali dando sopa que a Mozilla corrigiu com o Mythos. O Mythos não corrigiu, mas identificou para ela poder corrigir. Bom, tá aí, né? Calou a boca de uma galera. E é interessante porque no Firefox 148, eles já tinham encontrado 22 falhas. Então, você vê que aprendendo a usar e colocando com um acesso maior, mais profundo, mais parte de código, achou mais de 10 vezes mais isso, vai seguir achando. E eu falei que isso veio depois deles terem passado vergonha, porque teve aquilo de que o pessoal foi da tentativa e erro, achou o link de acesso ao Mythos que a Anthropic falou que não ia dar, porque era muito perigoso, etc. Deixaram lá. Aberto, o pessoal achou e começou a usar. A sorte foi que era um grupo que era só curioso e interessado pelo Mythos, não estava afim de fazer bobagem, né? Mas vai saber se grupos russos ou chineses também encontraram esse mesmo link, né? Aí tá feito o estrago. Perfeito. Então o link vai estar aqui na descrição a respeito disso. E a gente recebeu uma dica do Ivan Wilhelm, que eu quis trazer aqui porque veio de uma outra conversa também que eu tive com o Fabrício no fim de semana. Ele falou o seguinte: queria sugerir um aplicativo chamado Apfel, que é basicamente um app, um serviço, um launcher, etc., que usa os modelos Apple Foundation. A Apple tem embutido no macOS mais novo, para rodar para quem tem Apple Silicon, uma IA que está aqui. E ela é basicamente feita ou para aplicativos de terceiros, ou então para funções do sistema, tipo assistência de escrita. As poucas funções, basicamente, sistemas nativas de IA, elas se espetam nesses Apple Foundation Models. No Apple Foundation Model, tem o local e tem o na nuvem também, mas o ponto aqui é o local. Isso está disponível para as pessoas usarem. E aí eu vou seguir o que o Ivan falou. Tem o Apfel Chat, que é um app estilo ChatGPT. Sim. Tem só o Apfel, que disponibiliza o servidor REST. Tem o Apfel Quick, que mora na barra de ferramentas e permite uma coisa semelhante ao Spotlight, etc., porque tem outras ferramentas na mesma linha, como o Clip. Ele falou, segue o link, vou deixar aqui na descrição. Ele comentou, para quem tem um Mac M1, isso a partir do M1, né? Tá. E pode buscar essa alternativa, que ela é gratuita. Legal. E offline também, né? E gostei do nome também, do Apfel. Exato. O Ivan Wilhelm. Então, tá vendo dele, só? Aí, ó. Muito bom. Pra quem não conhece, Apfel é maçã em alemão. Exato. E por que eu quis trazer isso aqui? Foi a coincidência. O Fabrício comentou, tava no voo de Barcelona até o Brasil, separei um bando de estudo de IA pra ler, etc, etc. Mas no voo, né, assim como a gente comenta aqui frequentemente, apesar de você ter que pagar, isso já filtra um pouquinho das pessoas, ainda assim a privacidade é sempre um problema, né? Então ele não tava com internet ali no voo, e tinha uma outra coisa que ele queria, um termo de alguma coisa de IA, que ele queria saber um pouco mais a respeito, e tava sem internet, né?
Sim. Aí ele lembrou, ele tem um telefone Pixel, acho que é o 7A, que é eu não acompanho muito de perto, mas acho que é um telefone, além de ser o da linha A, e parece que é uma linha mais básica dos Pixel, o 7 ele ainda é um pouquinho mais velhinho. Então é um hardware mais antigo, e ainda assim ele colocou um dos modelos Gemma, naniquinhos do Gemini, no telefone, para poder conversar com ele offline, né? O que é bacana, porque num voo, isso veio muito bem a calhar. Ele falou o seguinte, eu fiz a pergunta, eu falei, ô Gemini, o que é isso aqui? Aí ele falou, nossa, ele alucinou loucamente por ser, e ele é um modelo, para poder caber no telefone e rodar bem no telefone mais básico, é um modelo bem pequeno, então a quantidade de parâmetros é menor, não é tão poderoso quanto um GPT que você só usa pela internet, né? Tá ali local, então ele é mais limitado mesmo. Mas ele falou, eu fiz a pergunta, ruim. Aí eu fiz uma pergunta mais direcionada, limite físico, fiz lá o lance todo do prompt, limitei bem, dei o contexto do que eu queria saber, falei mais ou menos para onde era para apontar, e aí ele foi lá nos vetores certos, nos tokens certos, gerou a resposta certa sobre o que era aquilo. Então o conhecimento já estava ali, mas por ser um modelo mais simples, demorou um pouquinho mais para ele conseguir tirar ali a utilidade. Isso cola justamente aqui com que a dica do Ivan falou, né? Que é gratuito, desde que você tenha um Mac, óbvio, e offline. E isso é uma coisa que a gente não explorou muito aqui ainda, mesmo quando a gente falou de modelos abertos. A gente falou sobre o LM Studio, a gente falou sobre o Olhama, que são programas que você baixa no computador, e aí você vai no Hugging Face da vida, baixa um modelo aberto para ele rodar local ali. E, primeiro, você não depender de internet ou de assinar os modelos, tudo bem que aí volta ao fato de que modelo local tende a ser um pouco menor para poder rodar, caber no computador. Dependendo da sua máquina, ele é demorado, né? Quando saiu, a OpenAI lançou 2 modelos abertos, né? O GPT-OSS, um médio e um gigante, mas os 2 feitos para você rodar no computador, né? E o médio mesmo, eu lembro que o pessoal do 95 Mac foi testar, ele falou assim, eu mandei olá. Ele passou 5 minutos calculando e respondeu, olá. Então demora... É igual minha mãe respondendo no WhatsApp. Fica ali digitando, ela, tá bom. Sim. Sim. Então isso é pra dizer o quê? Não dá pra esperar um desempenho, tô colocando o desempenho do jeito mais abrangente possível. Velocidade, inteligência, ele entendeu o que você tá querendo dizer pra te responder certo. Tem um ajuste aí, mas rodar modelos locais pode ser uma alternativa muito bacana pra quem, às vezes, ou tá no lugar sem internet, que é mais raro, mas acontece, sabe? Esse negócio do voo, por exemplo, você tá preso 8 horas num voo sem internet e você precisa trabalhar, isso pode te ajudar dependendo do trabalho que você tiver, né? E é uma coisa importante também isso dos modelos melhorarem sempre o que eles chamam de conhecimento de mundo, né? Trazer dados atualizados. O próprio Apple Foundation Model, isso é um problema. O Rambo estava mexendo outro dia e botou lá, né, para você fazer conhecimento de mundo. Quem que é presidente dos Estados Unidos? Ele falou, Kamala Harris. Então pode alucinar, pode ser um problema. Pois é. E tem aquilo que a gente falava mais frequentemente antes, porque os modelos passaram a acessar a internet muito bem, aí tem a limitação que eu comentei, mas de eles terem um corte de até quando os dados dele estão atualizados para treinar, e isso as empresas precisavam sempre ficar atualizando, mas ainda assim, era sempre, sei lá, de 6 a 8 meses a atualização dos dados, porque demora, né, para você treinar, limpar, etc, até lançar o modelo, passa um tempinho aí, tá mais ágil isso. Mas o ponto, tô falando isso tudo por quê? Porque dá para resolver boa parte disso com esses modelos locais, apesar de que você vai ficar mais à mercê do quanto a sua máquina consegue dar de poder de fogo para o modelo calcular ali e te gerar a resposta, e também do quanto está disposto ou disposta a ficar bem dourando o prompt para conseguir chegar na resposta certa. Mas, numa emergência, entre aspas, pode ser um jeito de começar a tirar proveito desses modelos, né? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para isso. E o legal desse app é que tem, se a pessoa quiser, além de usar o modelo da Apple que já vem embutido, também dá para usar, você bota ali sua chave da OpenAI, o GPT, e você usa também. Então dá para fazer isso para quem quiser, mas o ponto é ele ser 100% ali no device, rodando offline. E obrigado ao Ivan por ter mandado essa dica. Muito bem. E, Bia, eu testei uma coisa de IA nessa última semana, publiquei no 95 Mac a matéria, eu vou deixar aqui o review na descrição para quem quiser ver. Um dispositivo daqueles é um concorrente do Plaud, é o Speak-On, e ele é um quadradinho magnético, ele cola ali nas costas do telefone, e ele tem um botão que você aperta e fala em linguagem natural, e ele transcreve e limpa, e melhora o texto para você colocar numa resposta, etc. E eu dividi o meu review em 3 áreas. O bom, o ruim e o
né? O que foi, mais ou menos. Né? O Plod, ele tá reinando no segmento dele, né? É onipresente, é bom, tem concorrentes, né? Agora a gente quer saber o que você achou bom, o que você achou ruim e o assim, a proposta dele é diferente do Plod. Eu até vi, eu encontrei com o Guanabara também nesse fim de semana. E ele mostrou lá, o Plod tem uma tela bonitinha, né, toda uma coisa assim. E o Plod dá pra você deixar ali gravando uma reunião, sabe? Ele é feito pra tratar um volume maior de dados, mais do que esse objetivo mais direcionado de limpar um texto rápido para um ditado rápido e você responder um e-mail, fazer uma lista de compras, coisa assim, né? Então tem essa diferença, o Plod ele é mais parrudo para isso. O Speak-On, ele é feito para transcrever uma coisa na hora que você precise. Tem uma coisa que eu achei muito legal dele, que é o seguinte, eles têm uma função chamada Attune, que é tipo refinar, basicamente. Então, eles falam, você tem categorias de aplicativos, os aplicativos de trabalho, então um Slack, um Teams, esse tipo de coisa. Aplicativos de comunicação, mensagens, então WhatsApp, Telegram, iMessage, blá blá blá. Aplicativos de rede social, e os de rede social. Você consegue cadastrar diferentes tons que você quer que o texto tenha de acordo com os aplicativos. Então, tinha lá o tom profissional que eu posso colocar para os aplicativos de trabalho, o tom informal para os aplicativos de mensagem e o desligado, que aí ele só limpa o texto, desfluência, repetição, coisa assim, para aplicativos, sei lá, de rede social, que seja. Então você não tem que ficar o tempo todo falando como é que você quer que fique o texto. Você já cadastra isso meio de partida e usa a categoria do aplicativo para ajustar. Isso eu achei muito legal. Né? E outra coisa bacana também, e assim, já fala um pouco do problema, mas é que eles estão atualizando rápido para corrigir algumas coisas que eu notei, que é a qualidade do microfone, porque ele é feito para você usar nas costas do iPhone e eles falam, você até assim, meio metro, você segurar, normal, né? O telefone na mão, você só apertar um botãozinho e falar. Quando eu tava na rua, ambiente mais barulhento, eu precisava falar um pouco mais pertinho dele, assim, pra ele conseguir entender o que eu tava dizendo, senão ele ficava bugada ali a transcrição, entendia errado, no campo tava legal. Mas eles falam, e a parte de bateria também. Dura 20 dias. Não dura, durou 3. Então isso foi um problema que eu enfrentei. E eles falaram, né, teve muita atualização de firmware dessas 2 últimas semanas que eu usei, e eles corrigiram, melhoraram, mas não resolveu. Né? Essa parte o Attune ficou, de longe para mim, a minha parte favorita. Ele custa $130, eu acho, e ele também tem uma assinatura. Então essa é a parte que eu vi que muita gente criticou. E eu evito, até falei isso no ADT outro dia, eu evito de colocar preço das coisas nos posts. Porque você se dedica, você escreve, você fala sobre, você botou o preço, pronto. O comentário vai ser sobre o preço, esquece, sim, todo o resto vai pelo ralo, né? Mas esse não era entre aspas, um appzinho. Era um produto, então eu coloquei ali e o comentário ficou só por conta disso. Porque além dele custar $130, ele também, para você usar sem limites, a transcrição e etc., custa acho que $110 por ano. É uma coisa assim. Me deram para usar, então eu consegui usar sem limite de graça. Mas, além de comprar, você ainda paga a assinatura para fazer. Então isso eu vi que foi uma limitação grande. E ele tem Ele tem um armazenamento interno, que eu achei legal também, então você pode falar umas coisas para ele transcrever quando tiver com conexão, fica armazenado ali. Isso é bacana. E, em geral, uma limitação que nem é culpa deles, é mais do sistema, é que para usar no dia a dia é um pouco trabalhoso mais do que deveria ser. Então, o que isso quer dizer? Eu tô com ele ligado ali nas costas do telefone. Ele aperta o botãozinho para fazer o ditado e ele transcrever. Eu tenho que estar lá no aplicativo de mensagem já que eu quero responder, tenho que estar com o teclado ativo e não o teclado do sistema, o teclado deles. Mas como eu não estava usando eles o tempo inteiro para digitar tudo, quer dizer, para digitar tudo, eu precisava ficar alternando entre o teclado nativo do iOS com as teclinhas e voltar para ele para apertar o botão. Então mata um pouco o propósito, sabe? E o review eu já abri assim. Já explicando isso. Não explicando isso, mas falando assim, eu sei que é um trabalho dificílimo você convencer alguém a comprar um hardware que poderia muito bem ser só um app. Porque basicamente é isso. Aí eu falei, felizmente esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é falar o que eu achei do produto. Então aqui vai o review. Né? Porque senão também esse aplicativo... Eu sei, eles sabem, né? Mas eles fizeram dessa forma. E o microfone fica no hardware, óbvio, não é o microfone do iPhone que eles estão captando, então é o microfone deles. Uma coisa que eu perguntei que eles não responderam, que eles falaram,
A gente tem certificações de privacidade e de segurança, são certificações que você tira, que são meio... Eu não tenho os nomes aqui agora, mas são padrão de mercado para privacidade e segurança, então temos todas elas para os nossos modelos. Falei, legal, quais são os modelos? Eles, então, isso a gente não vai falar. Falei, poxa. Aí fica difícil, né? A gente promete que os dados são tratados, tudo trafegado com criptografia, tá bom, usado tá para bom. treinar modelo, então tá bom. Porém não falaram quais são os modelos. Então ficou essa caixa obscura e eu não faço ideia de quais são. Então isso me pegou um pouquinho e tá lá também. E eles falaram da bateria e falaram, olha, o que você recebeu é um protótipo. Até engraçado, porque tem lá o número serial do FCC, 00000, um prototipão mesmo que eu recebi. E a bateria do protótipo ela é menor do que a bateria do produto mesmo que a gente lançou. Ela era de 180 mAh versus 220, uma coisa assim, pro que lançou. Então é um pouquinho melhor. Eu vou te interromper, mas é porque eu já estava querendo perguntar isso. No começo você falou, claro, é um produto que poderia ser um app. Aí eu pensei, mas e a bateria? Será que a bateria, se ele fosse só um app, daria conta do que ele se propõe a fazer? Eu imagino que quem tem um dispositivo desses quer capturar conferências, reuniões, às vezes não é seminário, alguma coisa que dure um dia inteiro. Então, esse é o propósito de você ter um dispositivo separado. Mas depois você vai explicar no que você usou, como que foram os resultados pra gente. Eu só interrompi para falar isso da bateria, tá? Assim, ele não é para esse tipo de captura, de você capturar uma palestra de 2 horas e ele transcrever para você. Ele é para comunicações mais curtas. Então, mensagem, e-mail e lista tem ele entende quando você tá fazendo uma lista e já transcreve e formata como uma lista. É um caso de uso específico? Mas ele faz. Então, lista de compra, lista de afazeres, esse tipo de coisa, né? Então ele é para essas interações um pouco mais pontuais do que você deixar ele gravando ali para sempre. Então tem isso. A bateria, eles falaram o seguinte, o que eles me deram aqui de dados. Ele conectado via Bluetooth em standby dura 8 dias e meio. Para mim, não, foi uns 3. Então foi muito menos do que eles comentaram. Em standby não conectado, é até 10 dias. Então é o que os fabricantes falam de telefone, né? Dura até 40 dias desligado. Poxa, obrigado, né? Não me diz nada, né? Aí, gravando, ele conectado via Bluetooth, gravando até 20 horas de duração. E ele gravando, mas sem estar conectado, que é isso que eu falei, né? Você usa ele... Eu até brinquei no texto do 95 Mac. Usa como um TikToker hypado que pega o microfone de lapela e fala com o dedinho levantado, assim, né? Pra câmera. Usando desse jeito, até 23 horas. E aí, não foi a minha experiência. Eles falaram, a gente melhorou a bateria. E até saiu mesmo um update de firmware na segunda-feira ou na terça, eu acho, que era específico para lidar com otimização do consumo. Mas é isso. Não é para sair gravando coisas muito compridas. E só agora eu tenho com os dados aqui, as certificações são RIPA e SOC 2 tipo 2. Então, essas que são os padrões todos de protocolo de criptografia, controle de acesso, processamento seguro, de áudio, transcrição, etc. Ele tem uma coisa que é bacana. No aplicativo, ele tem o histórico de transcrições. Então, se você precisar voltar numa coisa que você já... Ao invés de ter que falar de novo, formatar de novo, pegar de novo, você vai lá no histórico, copia e cola. Isso é bacana, que nem histórico de conversa de LLM, né? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar precisando de caçar uma coisa que você já tirou. E eu achava que eu ia conseguir criar mais fácil o hábito de usar. Não consegui. Integrar mesmo, naturalmente, no meu workflow, não fui. Talvez por esse atrito de ter que abrir o aplicativo, abrir o teclado deles e aí sim falar. E isso eu teria tido tempo de só escrever o que eu queria. Então eu senti essa resistência. E um outro ponto que eu queria poder ter desligado é o feedback áptico dele. Você aperta o botão e faz... Mas depois da 20ª vez, você não quer o negócio tremilicando na sua mão, né? Isso eu senti falta de poder desligar também. Mas é um jeito deles indicarem que ele começou e finalizou a captura. Outro ponto positivo, quase esqueci, isso é bacana também, é toda a parte de tradução dele. E para quem se comunica em outros idiomas, no trabalho, e, sei lá, vai de preferência de cada um, né? Eu ditava em português, por exemplo, e eu podia configurar para ele já colar o texto transcrito e tratado em inglês. Pô, aí agora eu gostei. Né? Não estava vendo utilidade, pelo menos para mim até então, mas agora já ficou mais interessante. Então isso foi... E eles nem focam muito nisso, o que é curioso. E é uma empresa chinesa lidando com pessoas em inglês que vão usar isso no mundo inteiro. Eu achei que eles fossem dar mais foco. Não tem, tá?
E, além disso, tem um modo específico de tradução. E, além disso, também existe, dependendo do idioma que você for usar, editar e receber, etc., um botão para tradução automática. Então, tem 3 jeitos diferentes de você lidar com múltiplos idiomas. Eles não pesam nada nisso. E a lista de idiomas, ela é limitada, mas inclui a maior parte do mundo. Então tem português, alemão, francês, espanhol, chinês, inglês, indiano. Pronto, já pegou 80% da população, né? Então isso é bacana. E eu não testei com o português de Portugal, eu testei só com o português brasileiro. Não sei como é que é o de Portugal, porque nos ajustes lá, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês britânico, inglês americano. Mas português tem só português. Tá. Mas no brasileiro funcionou beleza, pelo menos o sotaque. O meu. Mas isso eu achei legal. É incomum as pessoas que trabalham com múltiplos idiomas terem que falar no idioma e depois o negócio só... mas pode ajudar, às vezes a pessoa se expressar melhor. Não, para os chineses eu acho que com certeza, né? Tem uma barreira gigante aí para os idiomas ocidentais, né? Sim, então, e o hardware mesmo, né? Ele é levinho, deve pesar 30 e poucos gramas, porque deve pesar 30 e poucos gramas, porque tudo que a gente tá comentando aqui hoje é mais ou menos nessa pegada. Né? Olha o nome do podcast aí, 30 gramas. Pois é. E o hardware dele, sabe, bem feitinho, é um plástico gostosinho de segurar, sabe? Entendi. Então, assim, o saldo foi positivo e me deixou ainda mais seguro de que voz vai ter uma utilidade maior no nosso dia a dia conforme esses modelos forem evoluindo, mas conforme os sistemas forem também abrindo para a possibilidade de integrar com voz. Vai dar para ficar falando com o telefone o dia inteiro para tudo? É óbvio que não. O pessoal sempre fala, você não vai usar uma biblioteca. Primeiro, quem que vai à biblioteca hoje em dia? Segundo, a pessoa está perdendo o ponto, né? Você no trabalho, você no ônibus, você em público não vai fazer isso, mas tem uma utilidade óbvia de você falar o que você quer e ele fazer para você. Esse app não faz isso. Ele limpa texto, mas foi o primeiro contato real com a utilidade que eu vi, o potencial que tem de você falar com o negócio de app e ele fazer para você coisas. A transcrição é o primeiro, não é nem o passo, é a intenção do passo disso. O primeiro passo da maratona, sub 2 horas, que vai ter de você interagir com o modelo de IA. Tem muita limitação, especialmente no iOS. Eu volto muito nessa tecla porque isso é real, se faz presente, você compra o negócio, paga $130, depois mais 100 por ano, e tem um trabalhão para usar toda vez, hoje em dia. Na Europa, tem aplicativo de terceiro, vai ter que abrir, tem um pouco mais de acesso, mas ainda assim, nesse específico não abre. Eu acho que vai evoluir, mas eu fiquei satisfeito de poder ter testado isso, matei essa curiosidade que eu tinha. Não é um plod, mas eles não tentam ser um plod, eles não prometem isso, é para uma outra coisa, sabe? É bem diferente. É bem diferente. Às vezes a gente se engana, né? De repente, a forma como o produto é posicionado faz a gente pensar uma outra coisa. Então, se você pensar, opa, vou nesse concorrente do Plod, aí você vai se decepcionar, porque eu já estava pensando em conferências, e não, é um dispositivo voltado à comunicação ali, tempo real, né? Teclado e chat e de repente conversar com pessoas de outros países, outros idiomas, diminuir essa barreira conversacional. Então, é outro dispositivo com outro objetivo, mas tem um jeitão de plod, as pessoas vão achar que ele é um plod e isso pode decepcionar alguns. Então, ajustar expectativas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Em real fica caro, né, comprar um negócio desse e mais assinatura, o que é uma pena. Então, eu fiquei feliz que eu testei, mas eu não compraria para usar no meu dia a dia. Não entrou no fluxo, pelo menos para mim, né? Vai meio de cada um. O modelo do mundo hoje tá... Por isso que eu falo muito do self-hosting, né? Parece que tudo agora é assinatura. Então, o pessoal tá discutindo isso nos grupos. Tudo é assinatura. A gente não vai conseguir, mesmo que você faça o seu servidorzinho próprio ali, hospede as suas coisas, a gente não consegue escapar totalmente disso, mas minimiza, né, gente? Vai somando uma assinatura aqui, outra ali. Quanto que isso impacta no seu orçamento, né? Então... Mas dá um desânimo, né? Fala que tem uma assinatura ali, você já dá uma desanimada. Eu te entendo. Ainda mais quando o benefício não fica... Assim, o benefício, a justificativa da assinatura não fica aparente de cara, né? Mas, como eles não falam que modelo que eles estão usando, a API custa caro, etc. Eles têm os limites assim. Você usa o Atune... Sei lá, era uma coisa meio tipo 5 vezes por semana, não sei, uma coisa assim, se você não assinar, você vai usar o tempo inteiro, né? Então, aí tem que acabar assinando, se você for de fato usar o produto, né? Então, tem gente que pode ter um pouco mais de restrição e dá pra entender por quê, né? Porque não é barato.
junto com o resto das assinaturas todas, isso acrescenta mesmo. Quem tiver dúvidas mais a respeito desse Speak On, quem que tiver impressões, quem tiver usado o Plod, quiser comentar com a gente como é que é o uso de vocês, mandem que eu posso falar, a gente pode falar mais a respeito disso nos próximos episódios. E bom, os links do que a gente comentou aqui você vai encontrar em gigahertz.fm/adetrabalho/197, também no seu player de podcasts aqui na descrição. Claro que os feedbacks, follow-ups e perguntas vão em gigahertz.fm/feedback. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam também o Área de Trabalho. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários. E a gente já vai adiantar que semana que vem a gente vai falar de EDC, Everyday Carry, é isso? A pedido dos ouvintes. Então, já tô adiantando por quê? Para vocês mandarem o de vocês. E aí, eu e o Marcos vamos falar dos nossos também, mas a gente já pode trazer alguns dos nossos ouvintes aqui e comentar, tá bom? Fiquem à vontade para mandar suas sugestões no Telegram, @BiaCunze. E vocês também podem pedir os links dos grupos, dos canais. Só falar, Bia, me manda o sacolão de links. Eu mando o sacolão de links no Telegram para vocês, tá bom? Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência também, o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijocas sem fio a todos e até semana que vem.